Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo o matemático Paulo Pires, o plantão dos gaúchos, que fala sobre a possibilidade do Bahia ser líder nesta rodada. Fala, Paulinho! Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, o papo agora é Brasileirão. Aponta a liderança do Campeonato Brasileiro. A rodada começa no sábado, termina domingo. Eu vou mostrar para você o que o seu time tem que fazer para fechar o domingo, fechar a rodada na liderança. Apenas estas 4 equipes podem terminar esta rodada na liderança do Campeonato Brasileiro: Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Flamengo. As outras 16 equipes, nenhuma delas nesta rodada tem chance de terminarem como líder. Você é torcedor do Furacão? Torcedor do Bahia? Torcedor do Botafogo? Torcedor do Flamengo? Vou mostrar o que seu time tem que fazer a partir de agora no plantão do Paulinho, aqui no final da rodada, nesta rodada, para fechar a rodada na liderança. Jogos envolvendo estas 4 equipes, todos no domingo. Duelo direto em Curitiba, 4 da tarde, entre Atlético Paranaense e Flamengo. Às 6h30 da noite em Criciúma, o Bahia enfrenta o Criciúma. 6h30 da noite em Cariacica, o Botafogo pega o Grêmio. Então, duelo direto entre Furacão e Mengão. O Bahia, o tricolor da Boa Terra, jogando tricolor de aço, jogando em Criciúma, no Heriberto Wilson. E o Fogão contra o Grêmio em Cariacica. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo, 17 pontos, 5 vitórias, saldo 8 é líder. Bahia, 17 pontos, 5 vitórias, saldo 4, segundo colocado. Botafogo tem 16 pontos, 5 vitórias, saldo 7, 14 gols marcados, é o terceiro colocado. E finalmente, o último que disputa nesta rodada a liderança, Atlético Paranaense, 16 pontos, 5 vitórias, saldo 7, 12 gols marcados. Aí você, torcedor do São Paulo, do Palmeiras, vai me perguntar: Paulinho, por que o meu time não pode ser líder? Você tem 14 pontos para chegar a 17 lá, ó. É fácil, pessoal. Se o São Paulo vencer o seu jogo, vai a 17 pontos. Em tese, poderia passar aqui, né? Ultrapassar, né? Fazendo saldo aqui o Flamengo e o Bahia, beleza? Palmeiras, vencendo seu jogo, poderia passar, fazendo saldo aqui, Flamengo e Bahia. O problema é que na rodada tem Atlético Paranaense e Flamengo. Nesse domingo, 4 da tarde. Quando a bola rolar em Curitiba, no 0x0, o Flamengo vai estar indo a 18 pontos. São Paulo e Palmeiras só podem ir a 17. Vitória do Flamengo, o Flamengo vai a 20. São Paulo e Palmeiras só podem ir a 17. Vitória do Furacão, Atlético vai a 19. São Paulo e Palmeiras só podem ir a 17. Então, nesta rodada apenas, Flamengo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense podem terminar a rodada na liderança. Deixa eu começar com o Flamengo, que tem 2 chances de ser líder na rodada, ou vencendo ou empatando. Estou aplicando o placar aqui de 1-0 para o Flamengo, tá, pessoal? Lá em Curitiba, Atlético 0, Flamengo 1. Flamengo vai a 20 pontos, 6 vitórias, saldo 9. Para ser líder ao final da rodada, vai secar o Bahia. Ficou Bahia aqui, ó. Bahia, pessoal, desculpa, pessoal do Bahia, Bahia, tá? Ao final da rodada, para o Flamengo ser líder vencendo por 1-0, por exemplo, o Bahia tem que perder, empatar ou no máximo vencer por 5 gols de diferença. Por quê? Se o Bahia vence por 5-0, vai a 20 pontos, vai a 6 vitórias, vai a saldo 9, vai a 16 gols marcados. Só que vai perder para o Flamengo a liderança pelo número de cartões vermelhos e amarelos. Então, o Flamengo, se vencer a partida, em tese vai terminar a rodada na primeira posição, ok? Flamengo empata com o Furacão, 0-0, por exemplo. Flamengo 18 pontos, 5 vitórias, saldo 8. Aí, para terminar a rodada como líder, vai secar o Bahia e também o Botafogo. Bahia contra o Criciúma no Heriberto Wilson e Botafogo contra o Grêmio em Cariacica. O Bahia não pode vencer o Criciúma, o Botafogo não pode vencer o Grêmio. Por quê? Flamengo empata, vai 18. Se Bahia e Botafogo empatarem, o Bahia empatando vai 18 pontos. 18. 5 vitórias, mas aí Flamengo saldo 8 contra saldo 4 do Bahia, certo? Botafogo empata, vai 17. Então, se o Flamengo empatar, Bahia e Botafogo não vencerem, o Flamengo, mesmo com o empate, termina a rodada na liderança. Se o Bahia vencer, vai a 20, passa o Flamengo, claro. Se o Botafogo vencer, vai a 19, passa o Flamengo, ok? Vamos agora ao Bahia. O Bahia tem que vencer a partida, certo? O Bahia tem que joga em Criciúma, tem que vencer o jogo. Se o Bahia não vencer o Criciúma, não pode ser líder no final da rodada, ok? Então o Bahia venceu a equipe do Criciúma, vai a 20 pontos. Para ser líder ao final da rodada, vai secar o Flamengo. Se o Flamengo não vencer o Atlético em Curitiba, se der Furacão ou se der empate,
o Bahia termina a rodada vencendo o Criciúma como líder. Por quê? Se o Flamengo não vencer, no máximo vai 18. Se o Atlético vencer a partida, vai 19. O Bahia vai ter 20, ok? Então essa é a condição do Bahia ser líder. Tem que vencer a partida e torcer por tropeço do Flamengo. Empate ou derrota do Flamengo em Curitiba. Vamos ao Botafogo, que também para ser líder tem que vencer a partida. Tem que vencer o Grêmio, certo? Vencendo o Grêmio vai 19, ok? 19 pontos, 6 vitórias, vence por 1-0, saldo 8. Aí é o seguinte, para o Botafogo vencendo a partida, ser líder no final da rodada, vai torcer para que o Flamengo não vença o Atlético Paranaense, que dê empate, ou no máximo que dê vitória do Furacão por 1 gol de diferença. Porque se o Furacão fizer 2 gols de diferença, o Furacão ultrapassa o Botafogo. Então é o seguinte, Botafogo torce então, vence o Grêmio e torce para que no jogo em Curitiba, entre Atlético e Flamengo, dê empate ou no máximo que o Atlético vença por 1 gol de diferença. E para que no jogo em Criciúma, o Bahia não vença o Criciúma. Botafogo 19, dando empate entre Flamengo e Furacão aqui. Flamengo 18, Furacão 17. O Bahia empata no máximo com o Criciúma, vai 18. E se o Furacão vencer por 1 gol de diferença, fica 19-19, 6 vitórias para cada um. Atlético Paranaense com saldo 8, Botafogo saldo 8, 15 gols marcados. Digamos que o Furacão vença por 1-0, 13 gols marcados, ok? O Furacão só passaria o Botafogo aqui vencendo por 1 gol de diferença acima do 3-2, ok? Vamos ao Furacão. O que o Atlético tem que fazer ao final da rodada? Tem 2 combinações, vitória por 1 gol de diferença, vitória por 2 gols de diferença. Aqui estou aplicando vitória por 1 gol de diferença. Atlético Paranaense 1, Flamengo 0, por exemplo. 19 pontos, 6 vitórias, saldo 8. Vencendo por 1-0. O Furacão vai ser líder ao final da rodada se Bahia e Botafogo não vencerem. Bahia no máximo empata com o Criciúma, vai 18. Botafogo no máximo empata com a equipe do Grêmio, vai a 17. Se o Bahia vencer, o Criciúma vai a 20, ultrapassa o Furacão. Se o Botafogo vencer o Grêmio por 1-0, por exemplo, vai ultrapassar o Furacão. Atenção, pessoal, pelo número de gols marcados. Aqui, ó. Atlético e Fogão ficariam com 19 pontos, ambos com 6 vitórias, ambos com saldo 8. Se o Furacão vencer por 1-0, o Botafogo também por 1-0. O Botafogo vai ter 15 gols marcados contra 13 do Atlético Paranaense, ok? Vamos simular agora a vitória do Furacão por 2 gols de diferença. Coloquei aqui 2-0. Atlético, 19 pontos, 6 vitórias, saldo 9, ok? Aí para o Furacão terminar a rodada vencendo por 2 gols de diferença o Flamengo, para ser líder no final da rodada, vai torcer para o Bahia não vencer o Criciúma, o Bahia no máximo empata, vai a 18, e que o Botafogo no máximo vença o Grêmio por 1-0 em Cariacica. Ó, Botafogo, 1-0, vai a 19 pontos, 19-19, 6 vitórias, aí saldo 8 para o Botafogo, saldo 9 para o Atlético Paranaense. Entendido? Então, ao final dessa rodada, apenas Flamengo, Bahia, Atlético Paranaense e Botafogo podem fechar o domingo e a rodada na liderança. Tá aí Paulo Pires, o plantão dos gaúchos, falando de Bahia, falando sobre o Bahia, a possibilidade de tornar-se líder, entre outros clubes, claro. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.